Deixa eu trazer o Theo Cury para a conversa. Ô, Theo, quando a gente vê aquela tela ali, o Pedro trouxe para a gente, né? Quais são os partidos que mais dominaram, populacionalmente são os que mais dominaram. Tem muito eleitor que eventualmente não pôde votar, teve um problema, alguma coisa de saúde. Tudo bem, essa margem de abstenção já é esperada. Mas tem também quem olhe para o cenário da política brasileira e pense, pelo amor de Deus, desse jeito eu prefiro nem ir, né? Tem o pessoal que tem esse sentimento. Tanto que nós abrimos aqui o live contando sobre a preocupação da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de, olha, quase 22% de abstenção, né? A gente tem de olhar com muita atenção para esse número. Total, bom dia para você. Bom dia. Elisa, ótimo dia para quem acompanha a gente, boa segunda-feira para todo mundo. Inclusive, acabei de receber uma mensagem de uma fonte dizendo isso está preocupando a ministra Carmen Lúcia. E ela, de fato, como você acabou de mencionar, ela falou sobre isso ontem e é um número que, de fato, chama muita atenção. A níveis nacionais, levando em consideração somente o primeiro turno de todas as eleições municipais desde 1996, quando as urnas eletrônicas elas foram implementadas nas eleições daquele ano, a abstenção desse domingo é a segunda maior da história. É a segunda maior da história. Ela perde apenas para a eleição de 2020, que foi um ano totalmente atípico por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma eleição que aconteceu no ápice da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil e que fez com que 34 milhões e 200 mil brasileiros deixassem de votar. Ontem, a estimativa é de que 33 milhões e 800 mil brasileiros não foram votar, não foram exercer o seu direito de voto. Então, para se ter uma ideia, a taxa em 2004, por exemplo, foi de 14,19, em 2000 de 14,99, 2008 de 14,53, 16,41 em 2012, 17,58% de abstenção no primeiro turno de 2016, há um pulo em 2020 natural por conta da pandemia do novo coronavírus de 23,15%. Só que ontem foi de 21,71%, um número muito grande, num patamar similar ao da pandemia do novo coronavírus. O Brasil não vive mais em estado de emergência de saúde pública como vivia em 2020. Então, o que explica esse cenário? O que justifica que as pessoas deixem de exercer o direito de voto delas? São inúmeros fatores, como, por exemplo, a descrença na política, a descrença nas promessas que lhes são feitas pelos candidatos. E isso é um dos fatores, obviamente, mas isso tem um impacto deletério na avaliação do Tribunal Superior Eleitoral. E há que ser feita alguma coisa na avaliação da ministra Carmen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral. Então, a campanha, por exemplo, para incentivar o voto dos eleitores é uma das alternativas, mas é um trabalho que deve ser feito de maneira muito intensa. Não somente mirando o segundo turno que acontece no final desse mês, daqui a 3 semanas, porque nenhum milagre vai ser feito em 3 semanas, mas é preciso haver um trabalho constante e de maneira profunda para tentar alterar esse cenário. A gente cita como exemplo, por exemplo, a cidade de São Paulo. 2 milhões e 500 mil paulistanos não foram votar ontem. 2 milhões e 500 mil, esse valor, esse número é superior à quantidade de votos que tanto Guilherme Boulos teve quanto Ricardo Nunes. Um teve 1 milhão e 800 mil votos, Guilherme Boulos teve 1 milhão e 700 mil votos. 2 milhões e 500 mil paulistanos não votaram ontem. Então, para o segundo turno, por exemplo, um grande desafio das duas campanhas é com relação a esses paulistanos que ontem abriram mão de votar, que ontem falaram, não vou votar, não me interessa, ou por algum outro motivo, não faz sentido para mim. Então, é um número muito grande. E São Paulo também destoa da média nacional, de 21,71%. São Paulo teve 27,34% de abstenção, um número muito grande. Também um número superior a anos anteriores, levando em consideração, por exemplo, a pandemia do novo coronavírus, que eu menciono que é a maior no nível nacional para o primeiro turno de uma eleição municipal. Para São Paulo, a eleição de ontem também foi um marco. É o segundo maior número de abstenção
da história da cidade de São Paulo. Foram 2 milhões e 500 mil paulistanos que não votaram. Na pandemia foram 2 milhões e 600 mil. Olha isso. Elisa. Então, uma diferença de 100 mil pessoas. Só que a gente não está mais em um cenário de pandemia. Em 2016, para a gente ter uma ideia de cenário normal, já que não tem uma pandemia no meio do caminho, ontem, 2 milhões e 500 mil não votaram. Em 2016, 1 milhão e 900 mil não votaram. Em 2012, 1 milhão e 500 mil não votaram. Então, é um número muito discrepante. É um aumento. Apesar de diminuir com relação a 2020, 2020 é um ano atípico. Então, é difícil fazer essa comparação com 2020. É preciso, porque foi a última eleição municipal, mas é necessário levar em consideração que foi um ano atípico e ver o histórico. 2016, 2012, 2008, 2004, 2000 e 1996. São esses os números que a gente precisa ficar de olho. E o cenário não está nada bom. Então, é preciso haver uma discussão e alguma atitude, aí entra a ministra Carmen Lúcia, que está muito incomodada com esses números, de achar uma alternativa para incentivar e mostrar para o eleitor a necessidade de se votar nas eleições municipais, nas eleições gerais também, de 2 em 2 anos. E o quanto as abstenções poderiam mudar o resultado das eleições, né? O pessoal que de fato não vai, porque muita gente diz assim, eu não vou, quer saber, para quê? O que vai mudar? Olha, desse não vou e não vou... Você poderia mudar o resultado, né, Theo? Eu vou te dar um exemplo. A gente estava conversando aqui mais cedo no Novo Dia. Uma cidade do Rio Grande do Norte, a decisão foi por um voto. Gente, um voto? É o lema, é a máxima de que o voto faz a diferença, que um voto faz a diferença. E faz a diferença. Tem uma outra cidade, a gente pode contar sobre ela logo mais, em que houve um empate. O desempate foi por um critério de idade. Então, todo voto faz a diferença. 2 milhões e 500 mil votos muda radicalmente uma eleição. Agora tu imagina aquela tia que não foi votar no candidato. Aquele primo que fala assim, eu não vou. E aí hoje não quer nem atender a ligação do candidato, né? Porque você escuta aqui, por causa de um voto. Tá entendendo o que você poderia ter feito na minha vida? Essas cidades ali mais singelas em número de população, isso acaba ficando ainda mais exposto, mais vibrante. E já o Theo vai trazer pra gente essas diferenças. Mas deixa eu chegar aqui, puxa vida, eu tô me achando hoje porque eu tô com 5 analistas aqui nesta casa.